Meus amigos, antes de assistir o vídeo, um pedido rápido. Deixe o seu like. Isso ajuda demais o canal. Infelizmente, por falta de curtidas, o alcance dos vídeos tem caído bastante. Então, se você curte o conteúdo e quer ver mais vídeos como este, o seu like faz toda a diferença. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O Coveiro das Almas Perdidas. O meu nome é Joaquim Teixeira e trabalho em um grande cemitério. Manterei o seu nome em sigilo até mesmo para não colocar o meu trabalho em risco. Eu tenho 25 anos de experiência e muitos relatos, como vocês costumam chamar de paranormais, para contar. Já que para mim, o paranormal se tornou normal. Toda a minha vida, eu passei mais tempo com os mortos do que com os vivos. No início, eu ouvi algumas vozes, alguns pequenos sussurros, tentativas de contativas que não deram certo e vultos que os meus olhos fingiam não ver. E assim foi durante os meus primeiros anos aqui. Eu não sabia do que se tratava, nem que isso era possível. Quer dizer, eu achei que esse dom era dado às pessoas que estavam envolvidas de alguma forma a alguma religião e não a mim, que até então não tinha acreditado em nada. Ao menos era assim que eu pensava nessa época. Mas à medida em que os anos passaram, as coisas naturalmente foram acontecendo. Eu fui me aprofundando mais nesse misterioso mundo e acabei descobrindo que os mortos têm histórias para contar, segredos a revelar e mensagens a transmitir. Eu comecei a me comunicar com eles e a entender suas necessidades e anseios. No entanto, sem o conhecimento necessário, por muitas vezes me meti em perigo. Agora eu me encontro no meio de um dilema entre o aqui e o além, com segredos que poderiam balançar as estruturas da nossa realidade. Entretanto, algo mais me assombra, algo que eu não posso revelar por hora, mas você entenderá com o desenrolar das histórias. Eu sinto que as fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos estão se estreitando e me pergunto se eu estou preparado para o que está por vir. Como disse, eu trabalho aqui há 25 anos, mas somente depois de uns 2 ou 3 anos foi que eu entendi o que acontecia comigo. O ano era 2000 e eu me lembro bem, pois mudou a minha vida para sempre. Estava acontecendo um enterro, então eu e o meu amigo, como sempre fazíamos, aguardávamos um pouco distantes, dando espaço assim para os familiares se despedirem e prestarem suas últimas homenagens. Depois de um tempo, chegou a hora de fecharmos o caixão. Assim que eu me aproximei, logo algo chamou a minha atenção. Foi quando eu bati o olho no homem que estava deitado ali. A surpresa e até um certo receio haviam tomado conta de mim, pois do outro lado do caixão, mas em pé, havia um homem exatamente igual a ele. De primeira, achei que fosse algum membro da família muito parecido ou até mesmo um irmão gêmeo, mas logo percebi que estava errado. Ele estava completamente perdido, parecendo estar desorientado. E a hora que começamos a baixar o caixão, deu para ver que a sua atitude mudou completamente. Quanto mais eu observava, ficava evidente que se tratava do mesmo homem. Ele tentava se aproximar e fazer algum contato com seus parentes que ali estavam, mas eles apenas o ignoravam. Então eu tive certeza do que se tratava quando eu vi as pessoas que começaram a partir e algumas delas passavam entre ele
como se fosse uma névoa fazendo e se desfazendo a cada pessoa que passava através dele. Claro que eu tentei manter a minha sanidade, e a essa altura eu já tremia um pouco, e o suor que descia em minha testa não era pelo trabalho, pois esse eu já estava acostumado a fazer, mas sim do nervosismo de ver toda aquela situação bem diante dos meus olhos. Mas uma coisa me chamou também a atenção. Enquanto ali eu estava jogando terra naquele caixão, é que ele parecia não aceitar, ou melhor dizendo, acreditar que havia morrido, pois tentava contato a todo momento com as pessoas que se despediam. Assim que terminei, peguei a minha pá e o balde de cimento e abaixei minha cabeça enquanto saía. E foi nesse instante que ele disse: "Ei, amigo, tá indo para onde? Não pode me deixar preso aqui." No reflexo, acabei olhando para ele, mas fingi que não era comigo, que eu não tinha visto ou ouvido nada. Eu baixei a minha cabeça novamente e segui em frente. Daquele momento em diante, acho que ele percebeu algo, pois após aquele dia e todos os outros, ele não parava de me seguir. Parecia constantemente tentando fazer contato e eu apenas o ignorava, fingindo não ver. Mas com o passar dos dias, vendo ele perambulando por ali, dava para sentir sua angústia. Ele tentava a todo instante se envolver com outras pessoas e por diversas vezes participou de velórios e enterros. Porém, o que mais me chamava a atenção é que todas as vezes que eu parava para tomar um café e fumar o meu cigarro, ele sempre estava do lado, como se quisesse sentir o mesmo que eu. Mas foi quando a Clara entrou na história que as coisas realmente saíram de controle rapidamente. Eu ainda não compreendia todos aqueles acontecimentos e por que de algumas pessoas permanecerem presas ali, enquanto muitas outras simplesmente partiam. Eu conversava em casa sobre o assunto, mas ninguém acreditava. Os outros coveiros e os seguranças da noite passavam por pequenas coisas, principalmente sons e pequenos vultos, acontecimentos que, em sua grande maioria, são criados pela própria energia do lugar, mas não era nada parecido com o que eu passava. Bom, eu tive a infelicidade de enterrar um amigo e 2 membros da minha família, e eu não vou mentir, foi bem difícil para mim. Nos dias que se seguiram, eu fiquei um tempo sem ver Vitor. Sim, acabei esquecendo de dizer o seu nome, mas aquele senhor se chamava Vitor. Eu até pensei que ele pudesse ter aceitado enfim a sua morte e nos deixado, mas não. Durante um enterro que estava totalmente abarrotado de gente, ele simplesmente reapareceu. Podem falar o que for, mas não há nada mais doloroso que o enterro de uma criança. E para mim, embora não pareça, também era um momento muito difícil. Assim que todos os seus amigos e familiares começaram a se despedir, logo percebi que ela tinha ficado ali. Ela tinha cabelos castanhos na altura dos ombros, na mesma cor dos seus olhos, que pareciam demonstrar um certo medo, ou até mesmo surpresa com tudo aquilo acontecendo bem diante dos seus olhos. Mas como ela não quisesse estar ali, ela não permaneceu ao lado dos seus parentes e se afastou, seguindo para uma outra direção, como se algo ou alguém a estivesse incomodando. Motivo esse que eu viria a descobrir somente dias mais tarde. Depois disso, eu só a vi mais uma vez, mas a ouvia quase todos os dias. De alguma maneira, ela percebeu que poderia falar comigo, como é uma coisa que eu não sei até hoje. Então, sentado em um dos jardins, eu tomava um café e comia algumas bolachas de água e sal. Então, ouvia sua voz, em um tom de desconfiança e ao mesmo tempo com certeza do que estava dizendo.
Ei, moço, eu sei que você pode me ouvir e terá que fazer algo por mim, algo que não pode te agradar, mas até onde eu sei, eu ficarei presa aqui até aquele homem pagar. Com a sua fala e sem esperar por aquilo, eu dei um leve pulo do banco, deixando evidente para o Vitor que eu podia ouvi-los. Como eu disse, sempre que eu fumava, ele estava por perto. E foi depois daquele dia que a minha vida virou de ponta cabeça, pois foi o dia em que eu comecei a falar com os mortos, com os falecidos, com a alma daqueles que aqui ficaram. Nos dias que se seguiram, o Vitor me falou sobre a sua vida e das coisas que havia feito. E assim, aos poucos, eu fui entendendo por que uns conseguiam partir, enquanto outros por aqui ficavam. Ele não tinha sido um bom sujeito em vida, havia cometido crimes e feito coisas horríveis, e pelo que eu entendi, não aceitava sua morte de jeito algum. Em minhas leituras, eu sabia que o máximo que podia fazer por ele era orar, e assim eu fiz. Era dia sim, dia não. Eu parava em frente ao seu túmulo e começava uma oração, pedia por seu perdão e que algo iluminasse seu caminho, para que o mesmo pudesse, enfim, passar daqui. E se tem uma coisa que eu aprendi trabalhando nesse lugar, foi a não julgar. Afinal, já parou para pensar que daqui a 100 anos, todos nós, você e eu, estaremos aqui ou em lugares parecidos como esse? Ou seja, como posso eu pensar que sou capaz de julgá-lo? Ele poderia ter feito o que quisesse com a sua vida, inclusive ser um homem bom, mas optou por uma outra direção, e isso o trouxe até aqui, as escolhas de suas ações. Nos dias que se seguiram, a Clara me testemunhou um dos fatos mais bizarros que até hoje eu não tinha reconhecido. E ela não tinha se aprofundado no assunto desde então. Mas em um dia, na sala de descanso, enquanto eu tomava o meu café ao lado de uma poltrona que ficava uma enorme pilha de jornais velhos que se amontoavam com o tempo, e durante o meu tempo ali, enquanto eu tomava minha xícara, aquela grande pilha de jornais caiu com tudo no chão. Então, uma página qualquer parou bem em cima dos velhos sapatos cobertos de terra. E assim que eu vi a matéria estampada na capa, logo reconheci e já sabia do que se tratava. O jornal dizia: menina de 15 anos é encontrada em Matagal. A vítima sofreu abuso e possui sinais claros de estrangulamento. A polícia ainda corre atrás de provas, mas até o momento não tem nenhum suspeito. Assim que eu li aquela matéria, me lembrei exatamente do dia em que a minha esposa comentou comigo sobre o caso em casa. Pela primeira vez, a minha pressão caiu. Eu senti a temperatura do meu corpo baixando e naquele momento eu sabia o que a garota queria e por que ela estava aqui. Com o tempo fui vendo cada vez menos o Vitor. Ele parecia finalmente ter aceitado a sua morte e minhas orações, enfim, estavam surtindo efeito. Vendo isso, eu fui motivado a orar em outros túmulos onde eu via figuras sombrias que não expressavam qualquer tipo de reação e não se pareciam em nada com as outras almas que ali estavam, que, ao meu ver, precisavam apenas de algum tempo de orientação e aceitação. Essas sim pareciam ser realmente o puro mal, mas em momento algum hesitei em orar por eles. Durante esse período, o clima no cemitério foi ficando um pouco mais agitado, pois eu ouvia mais vozes distantes, vultos sumindo atrás dos grandes mausoléus ou apenas desaparecendo através das pequenas lápides.
E foi então que ela voltou. Por um tempo até pensei que tinha partido, mas não. Curta e direta, ela me fez derrubar todo o meu café quente em mim mesmo quando me perguntou: "Ô moço, você vai me ajudar ou não? Pois eu sei quem fez isso comigo e não posso seguir em frente enquanto ele estiver seguindo com a sua vida normalmente." Aquilo no começo soou como um tom de ameaça. Eu não entendi ao certo se era para mim ou para quem estivesse feito aquilo com ela. Como eu disse, eu não podia vê-la, apenas ouvi-la. Ela parecia se esconder como se estivesse envergonhada com o que tinha lhe acontecido. Mas eu sabia que ela ficaria ali, já que estava determinada em buscar justiça para o que tinha lhe acontecido. Em um tom de curiosidade, eu perguntei como poderia ajudá-la e, em seguida, me disse que sabia quem tinha feito aquilo com ela e também tinha certeza de que a pessoa ia pagar por aquilo algum dia. Mas até que esse dia chegasse, fazia questão de que ele pagasse também, segundo a lei dos homens, pelo que tinha feito com ela. E esse homem era nada mais, nada menos que o seu próprio tio, sangue do seu sangue. Ao ouvir aquilo, senti pena da garota e raiva ao mesmo tempo. Ela me disse tudo o que conseguia se lembrar e, a partir dali, decidi que iria ajudar. Naquela mesma noite eu tive um sonho com o Vitor, como se tivesse vindo se despedir. O seu semblante estava mais leve enquanto caminhava e acenava para mim. Eu não soube o que aquilo verdadeiramente significava, pois nunca mais o vi depois disso, nem mesmo enquanto eu fumava. A minha cabeça estava em um turbilhão, precisava tomar uma decisão. Mas depois de ouvir tudo o que aquela garota me disse, eu não conseguiria mais viver em paz nem comigo mesmo. Inquieto, durante o meu trabalho de almoço, segui em direção ao orelhão mais próximo ao cemitério e, sem me identificar, disse que estava ligando para dar informações sobre o crime de uma garota. Contei tudo e todos os detalhes que Carla tinha conseguido me passar e desliguei em seguida, sentindo ter feito a escolha certa. Depois de alguns dias, em uma das minhas pausas, eu senti uma leve brisa e um sussurro bem ao lado que disse apenas obrigado. Essa foi a última vez que a ouvi. Dias mais tarde, enquanto me dirigia para o meu trabalho, eu passei em frente a uma banca de revista e vi a cara daquele sujeito estampada em todos os jornais. Tio é preso, acusado pela morte da sobrinha Clara. Naquele momento experimentei muitas sensações: medo, incerteza, alegria e tristeza. Eu não sei dizer ao certo, mas com o tempo não tinha mais a necessidade de fazer com que as pessoas acreditassem em mim. Durante um período, eu tinha medo que me achassem louco e vivia querendo provar a elas o que eu dizia era verdade. Hoje em dia, eu já não tenho mais essa necessidade. Eu faço o que posso e quando posso dentro do que eu acredito. Eu queria dividir um pouco das minhas histórias, principalmente dessas que eu contei em particular, que foi onde tudo começou. Eu precisava dividi-las com alguém e quem sabe alguém também esteja passando pela mesma situação e consiga, talvez me ouvindo, buscar um pouco de orientação. Eu tenho muitas outras histórias para contar, então caso queira, e claro, se os inscritos queiram também ouvir, eu posso contá-las. É só me responder no e-mail, que quando eu puder e tiver tempo, mando mais delas para você. Ah, já ia me esquecendo, tem uma do garoto Jonas que eu acho que você iria gostar de ouvir. Ele infelizmente acabou partindo cedo, mas gostava de viver aqui com seu violino, deixando os nossos dias mais leves. Eu posso até contar essa caso queira da próxima vez.
O meu nome é Joaquim, mas pode me chamar de Joca. Sou coveiro e sim, eu falo com os mortos. 32 anos depois, ainda me lembro dessa assombração. Olá, amigos do canal. Eu me chamo Isabel. Eu sou da capital de São Paulo. Eu tenho um relato que eu quero compartilhar com vocês, que na verdade foi uma situação que aconteceu na casa onde viviam meu irmão, a sua esposa e o bebê deles. Tudo que eu irei compartilhar aqui aconteceu há 32 anos atrás. Era o ano de 1993. Na ocasião, o meu irmão na época havia alugado uma casa para viver com a esposa e o filho, e foi lá que tudo aconteceu. Para você entender melhor, antes eu gostaria de descrever como era aquela casa. Na verdade, as casas, pois eram mais de uma. Então, vamos ao relato. Eram 4 casas com entradas independentes. Cada entrada dava acesso a 2 casas com 4 cômodos cada uma, construídas uma em cima da outra. Eram construções bonitas, bem feitas e organizadas. Elas eram compridas e a entrada era pelos fundos, usando uma porta que dava para a lavanderia. Passando por ela, dava para ver um corredor enorme que dava acesso aos outros cômodos, inclusive aos quartos, que eram um dos cômodos que ficava na frente da casa. Então, ela tinha a porta de entrada voltada para o corredor principal. O proprietário das casas era um amigo do meu irmão e já havia perdido os seus pais e o seu único irmão. Foi quando ele ficou sozinho e resolveu dividir as casas em 4 moradias com entradas independentes, alugou o apartamento e foi embora. Bom, a princípio tudo corria bem. Em cima da casa do meu irmão morava um casal sem filhos. Eles passavam o dia todo fora trabalhando, assim como as demais famílias. Durante o dia, ficava apenas a minha cunhada e o seu bebê de 3 meses, pois o meu irmão chegava do serviço todos os dias entre 11h30 e meia-noite. Ele sempre chegava, tomava um banho, comia alguma coisa, escovava os dentes e em seguida ia para a cama. Era aí que tudo começava. De repente, a descarga do banheiro era acionada. As portas do armário da cozinha batiam, como se alguém as abrissem e as fechassem a todo momento. A torneira da pia era aberta, como se alguém fosse lavar a louça, pois havia muito barulho de panelas sendo lavadas, sem contar o tapete da sala que começava a ser varrido. O meu irmão se levantou, acendeu as luzes para ver o que estava realmente acontecendo, mas para sua surpresa, tudo estava quieto e continuava tudo no mesmo lugar. Essa situação passou a se repetir quase toda a noite por mais ou menos 1h30, e passado esse tempo, o silêncio voltava. O meu irmão e a minha cunhada acabaram se acostumando com toda essa situação e continuaram morando lá naquela casa e convivendo com isso todos os dias, mas não falavam para ninguém o que estava acontecendo. Então, certo dia, o casal que morava na casa de cima se separou e o marido dessa mulher passou a morar sozinho. Esse homem disse que a esposa não aguentava mais viver naquele local e como ele, no caso o esposo, não tomava nenhuma atitude, ela resolveu ir embora. No dia seguinte, ele comentou com a minha cunhada que a sua esposa havia saído de casa, mas não disse o real motivo. Então chegou setembro do ano de 1993. A minha cunhada teve uma alergia nas mãos que a impossibilitou de fazer alguns serviços domésticos. O meu irmão foi até a minha casa e perguntou se eu poderia ir até a casa deles ajudar a esposa, pois ela estava com o bebê
e sem condições de lavar as roupinhas. Mas que depressa eu fui até lá e o meu irmão seguiu para o trabalho. Chegando lá, minha cunhada estava de saída porque o bebê tinha uma consulta com o pediatra e naquele dia eu acabei ficando sozinha em casa. Eu comecei então a lavar as roupinhas do meu sobrinho. Estava numa lavanderia e, ao olhar no corredor que chegava até o quarto do casal, que estava com a porta aberta, eu percebi que havia um senhor me observando. Na hora eu estranhei. Achei estranho o fato de ter mais alguém na casa, pois a minha cunhada não tinha me dito nada. Aquele senhor permanecia em pé, imóvel. E isso enquanto eu lavava as roupinhas, ele continuava a me observar de uma forma até macabra. Aquilo começou a me incomodar. Então, de repente, ele começou a andar lentamente, vindo em minha direção. Eu até pensei comigo, eu vou perguntar quem ele é. Mas quando aquele senhor magro e alto chegou mais ou menos a uns 3 metros de mim, eu pude ver que ele não era desse mundo. Ele tinha os olhos fundos, não piscava e tinha um olhar distante. Nessa hora o meu medo foi tão grande que eu não sei como eu não perdi o meu bebê, pois eu estava grávida de 3 meses. Eu criei coragem e perguntei quem ele era, mas sem me dar resposta alguma, aquele homem simplesmente desapareceu na minha frente como fumaça. Na hora eu perdi a voz. Eu tentava gritar, correr, mas não conseguia. Eu fiquei um tempo em estado de choque. Foi quando eu consegui me mexer. Eu fui para o portão da rua para sair daquele lugar, mas o portão estava trancado e a minha cunhada havia levado a chave. Desesperada e sem coragem de voltar para dentro da casa, eu esperei a minha cunhada retornar. E quando ela chegou, eu saí correndo e disse que nunca mais voltaria ali. Eu cheguei em casa, tomei um copo d'água com açúcar e a minha cunhada chegou logo atrás. Então eu contei para ela o que havia ocorrido e ela não se mostrou surpresa. Me contou tudo o que se passava na casa desde o dia que eles foram viver lá. Na hora eu fiquei com raiva, pois se ela tivesse me contado, eu jamais teria ido até lá. Então uma certa vez o morador da casa de cima bateu na porta da minha cunhada indignado, perguntando por que ela só fazia faxina durante a madrugada, já que ela não trabalhava fora. A minha cunhada, então surpresa, respondeu que nunca havia limpado a casa durante a madrugada e questionou o morador se não era ele que limpava a casa nessas horas. Ele disse que não e que inclusive a sua esposa, cansada de ouvir aquilo toda a noite, tinha resolvido ir embora. A minha cunhada disse que também escutava um barulho de faxina sendo realizada, mas quando ela e o meu irmão olhavam, tudo permanecia no mesmo lugar. Eles acharam estranho e resolveram perguntar também aos demais moradores que viviam nas outras casas. Eles disseram que ouviam a mesma coisa toda a noite, mas pensavam que o barulho vinha das casas vizinhas. O fato é que o morador pensava o mesmo do outro. Foi quando todos perceberam que algo muito sinistro acontecia naquelas casas. A minha cunhada não contou a ninguém o que havia visto. Todos então resolveram sair daquele lugar. O meu irmão até procurou o amigo dele, dono das casas, e relatou tudo o que havia ocorrido. Ele na mesma hora ficou assustado e disse que o senhor que eu havia visto era o seu finado pai, que tinha um apego enorme pela casa e que havia sido velado lá dentro, assim como a mãe e o irmão. Enfim, pessoal, esse é o meu relato. Foi algo que aconteceu há muito tempo, mas que me marcou bastante. Pelo que eu sei, aquela casa está lá até hoje com novos moradores, mas eu passo longe de entrar lá novamente. Às vezes, eu até fico me perguntando, será que ainda acontecem coisas por lá? Depois de tudo que vivenciamos? Se eu tinha alguma dúvida sobre o sobrenatural, com certeza
Ela desapareceu depois desses fatos. O cemitério que mudou nossas vidas. Pessoal, vocês acreditam em assombração? O meu nome é Carlos, mas na minha época de moço, o povo me chamava de Carlão, por conta do meu tamanho, do jeito firme de ser. Atualmente eu cheguei aos meus 40 e poucos anos, mas tem certas histórias que hoje me dão um frio na espinha só de lembrar. Uma delas aconteceu lá nos anos 2000, em uma cidadezinha miúda do interior onde eu nasci e cresci. Naquele tempo, eu era parte de uma turma meio diferente, sabe? Era eu, o João, o Marcos, a Sara e a Amanda. Nós tínhamos um estilo esquisito, pelo menos para o povo de uma cidadezinha pequena. Nós só usávamos roupa preta, ouvíamos umas músicas que o pessoal dizia ser do capeta. E vira e mexe, a gente ia para o cemitério tomar umas cachaçinhas. Para nós, aquilo era só curtição da juventude, mas para os outros, bom, achavam que a gente estava flertando com coisa ruim. O cemitério ficava meio afastado da cidade, já na saída para a roça, em uma estradinha de terra batida que só de pensar já me arrepia. Durante o dia, o lugar era tranquilo, mas quando caía a noite, o ambiente mudava completamente. Ficava pesado, parecia que o próprio ar ficava mais grosso, sabe? Difícil de respirar. Mas como eu disse, a gente não estava nem aí. A sexta-feira à noite era praticamente sagrada. Sempre que podíamos, nós íamos para lá. Pois então, em uma dessas sextas-feiras, em uma noite sem um fiapo de lua no céu, nós fizemos o que praticamente fazíamos sempre. Pegamos umas garrafas de bebida, daquelas que a gente conseguia por meio de um amigo mais velho que trabalhava em um depósito de bebida, e seguíamos para o cemitério. Quanto mais esquisito o clima, era melhor para nós. Chegávamos lá, escolhíamos um cantinho perto de algumas lápides mais velhas e começávamos a nossa farra. Conversa vai, conversa vem. A gente logo se pegou falando de histórias de assombração, como sempre acontecia na verdade. Naquele tempo essas histórias corriam soltas, cada um tinha para contar, e essa era a graça. O Marcos, sempre inventivo, começou a falar de um sujeito que jura de pés juntos que viu o capeta numa encruzilhada. A Sara, sempre mais quieta, contou de uma casa velha que ninguém tinha coragem de morar, que dizia ser mal assombrada. Mas aí a Amanda, do nada, virou e disse que não acreditava nessas coisas. Ela era cética até o último fio de cabelo. Achava que tudo isso, na verdade, eram histórias para boi dormir. Já o João, sempre disposto a provocar, sugeriu que já estávamos em um cemitério e que ficássemos todo mundo mudo, calado por um tempo, só para ver se algo acontecia. No início, nós levamos tudo na brincadeira. O efeito da bebida já tinha subido. Vocês sabem como é, né? O álcool deixa qualquer um mais corajoso. O silêncio foi tomando conta e por um tempo nada aconteceu. Só o vento soprando entre as árvores e aquele silêncio de dar nó no estômago. Mas claro, não demorou para a gente rir da situação e assim voltar a conversar. Tudo estava voltando ao normal, até que do nada o Marcos, que estava com uma lanterninha, disse que viu alguma coisa se mexendo entre os túmulos. No início ninguém deu muita atenção, achando que era só invenção dele, mas ele insistiu com a lanterna tremendo na mão, falando que via um negócio branco, tipo um véu, se mexendo lá no fundo. Aí todo mundo ficou calado, prestando atenção. Foi quando vimos também
uma mulher vestida toda de branco. Ela andava devagarzinho por entre as lápides. Era uma visão esquisita demais, porque ela parecia saber exatamente para onde estava indo. Ela estava passando por entre os túmulos, como se estivesse procurando por algo. Um arrepio correu nas costas de todo mundo ali, mas ninguém sabia dizer quem era ou o que estava fazendo naquele lugar, àquela hora. Vai ver que era só uma pessoa perdida, né? O João, sempre metido a valente ou teimoso, dependendo do ponto de vista, se levantou e disse que ia ver o que era. A gente se olhou meio sem acreditar, mas o João não estava de brincadeira não. Ele simplesmente pegou a lanterna e começou a andar indo na direção da tal mulher. Sara, Amanda, Marcos e eu ficamos parados, apenas observando, com o coração batendo forte. A Sara ainda resmungou que aquilo não era uma boa ideia, mas o João já estava decidido. Amanda achava que ele só queria nos assustar, mas também não tirava os olhos dele. Havia algo no ar que não era normal. Nós começamos a sentir isso do nada, e quando João chegou perto da tal mulher, ele a chamou. Ô senhora, boa noite, você está perdida? A voz saiu trêmula, mas ele tentou permanecer firme. A mulher não parou, continuou andando mais para o fundo do cemitério e então desapareceu entre as lápides. O João, na sua teimosia, seguiu atrás dela. Nós ficamos parados, morrendo de medo e sem coragem de sair do lugar. Agora, tudo que eu sei dessa parte é porque o próprio João nos contou. Segundo ele, a mulher parou de repente. Ainda de costas, ficou ali quieta, olhando para o chão. De repente, ela virou a cabeça e olhou diretamente para ele. O João falou que naquela hora ele congelou. O olhar dela era frio, vazio, como se não tivesse vida. Ela começou a andar na direção dele. Cada passo parecia mais devagar que o anterior. O João, assustado, até tentou recuar, mas a mulher disparou correndo para cima dele. E depois disso, ele disse que não se lembra de mais nada. Foi então que ouvimos um grito, mas não era um grito qualquer não. Era um som profundo, quase sobrenatural, que parecia carregar todo o sofrimento do mundo. Na mesma hora, nós que estávamos lá para trás, nos olhamos rapidamente com um pavor puro. Então, um outro grito, dessa vez o grito do João que ecoou pelo cemitério. Foi aí que soubemos que não era nada de brincadeira. Foi aí que Marcos, Sara, Amanda e eu, mesmo com medo, corremos indo na direção do João, mas quando chegamos no local, o encontramos jogado no chão, se tremendo todo, como se tivesse visto a própria morte, mas ele estava dando tipo um ataque epilético. Tentamos acordá-lo, chamando pelo nome, o sacudindo, mas ele só murmurava coisas sem sentido, apontando para o lugar onde a mulher havia sumido. Nós ainda ficamos por ali por um tempo tentando entender o que fazer, mas o pior veio depois. O João, ainda pálido, levantou a mão e apontou para um canto mais afastado, onde a luz da lanterna não alcançava, e disse: "Olha, ela está ali." O meu coração quase parou. Quando jogamos a luz para onde ele apontava, vimos uma sombra, aquela mesma mulher parada de cabeça baixa. E então, sem aviso, ela começou a correr na nossa direção, gritando do mesmo jeito que antes. Não deu tempo de pensar. A Sara foi a primeira a correr, puxando a Amanda. Marcos e eu pegamos o João, que ainda estava fora de si, e praticamente o arrastamos para fora do cemitério. Corremos como nunca, sem olhar para trás. O pavor era tanto que ninguém ousava confirmar se a mulher estava nos seguindo ou não. Só paramos quando chegamos na estrada de terra batida, longe daquele lugar maldito. Foi quando finalmente olhamos para trás e só vimos o vazio, o silêncio. Mas naquela noite
todos nós mudamos. Depois disso, ninguém mais voltou ao cemitério. A turma se desfez, cada um seguiu seu caminho. Mas o João, meu Deus, infelizmente ele nunca mais foi o mesmo. Aquele encontro marcou ele de um jeito que palavras não conseguem explicar. E aquela mulher, graças a Deus, nunca mais a vimos novamente. Mas uma coisa eu tenho certeza: depois daquela noite, ninguém mais duvidou de relatos sobre assombração. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.